Hoje é domingo, 2 de dezembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Galera, vocês me pediram aqui em vários comentários, no Instagram, no Twitter, TF, faz uma lista aí com jogadores que você acha que poderiam ser úteis para o Botafogo nessa temporada 2022, jogadores que você gostaria que vestissem a camisa alvinegra. Então, esse tipo de vídeo é muito opinativo, né? É minha opinião que com certeza será diferente da sua. Cada um tem um gosto, cada um acha que um jogador pode ser útil para o Botafogo ou não. E eu fiz aqui uma coisa mais simples, né? Peguei atletas que estão sem contratos, jogadores que estão livres no mercado, e coloquei aqui aqueles que eu acho que poderiam agregar a um elenco do Botafogo na temporada. Claro, financeiramente, alguns desses jogadores estão em um nível acima que o Botafogo pode pagar hoje. A gente não sabe ainda como será o Botafogo de John Textor, quanto que ele vai liberar para contratações, a gente não tem esta noção ainda. A gente tem o que o Botafogo é hoje, um clube com dificuldades financeiras, e alguns desses atletas, talvez o Botafogo pudesse fazer alguma negociação dentro de um valor pré-determinado. Vou conversar com vocês a respeito deste tema e, claro, cada um com a sua opinião, respeito nos comentários, para a gente poder dialogar de uma maneira muito interessante aqui no canal. Mas antes, você vai deixar o seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos WhatsApp, porque é muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal deste careca que vos fala. Vamos aqui à lista. Galera, eu entrei aqui no site Transfer Market, que é um dos principais sites do mundo a respeito de jogadores ali sem contratos e etc. E peguei uma lista aqui dos jogadores que estão livres no mercado da bola. O primeiro nome que aparece é de Ricardo Goulart, que recentemente chegou a negociar com o Fluminense, tem 30 anos, atuou durante muito tempo no mercado chinês, no futebol chinês, e é um jogador caro. Hoje, só para vocês terem uma ideia, seu valor de mercado ainda é de 6 milhões de euros, um valor muito grande. Mas ele está livre no mundo da bola, porém, não acertou com o Fluminense recentemente. O tricolor das Laranjeiras chegou a oferecer algo ali próximo a 600, 500, 600 mil reais, mas não chegou a um acordo com o jogador que está livre no mercado. Ricardo Goulart teve alguns problemas no joelho, mas é um atleta que, se caso entrasse dentro de uma situação financeira interessante, poderia ser um reforço útil, mas hoje é uma incógnita, já que ele teve alguns problemas físicos e ainda pede muito financeiramente. O segundo jogador que aparece aqui no Transfer Market é do Fernando. O caso do Fernando é algo complexo. Como jogador, é um volantaço. Seria titular, acho que em boa parte dos times brasileiros. Já foi jogador que vestiu a camisa da seleção brasileira, é novo, foi revelado pelo Grêmio, jogou ali no Spartak Moscou durante um tempo. É um atleta que tem um bom potencial. Seria titular fácil no Botafogo, é o ponto 1. Mas ele tem um caso que vem com lastro. Quem não se lembra do que aconteceu recentemente com ele, isso estourou o ano retrasado e ano passado, com o caso do motorista Robson, que foi para a Rússia levando remédio, acabou sendo preso. E isso meio que manchou a imagem do jogador. Em qualquer time que o seu nome aparece hoje, vem aquele ranço. Tem o caso Robson. Tanto é que esse jogador, que como eu falei anteriormente, é um baita de um volante, está livre no mercado desde o dia 18 de agosto de 2021. São 6 meses, aproximadamente, que esse atleta está livre no mercado e não tem nenhum time querendo. Muito por causa das pressões que poderão acontecer. Mas como volante, é espetacular. Eu acho que é um dos melhores, talvez seja o melhor nome disponível no mercado. Mas e aí? Vale a pena você ir atrás de um jogador que você vai trazer toda a pressão pelo fato extracampo? É um grande ponto. Mas como jogador, acho que é um dos grandes volantes que você tem no mercado. Um outro zagueiro que você tem é o Sidney, que fechou com o Cruzeiro, porém deu uma bulha. O Ronaldo chegou e acabou liberando este atleta, por causa dos vencimentos que ele tinha acordado com o Alexandre Matos. Segundo informações do site Goal, o Sidney, ele fechou com o Cruzeiro por 2 temporadas com salário de 240 mil reais e luvas de 1,2 milhão de reais diluídas em 24 meses. Daria ali um salário de quase 300 mil somados, somando salários
e também as luvas, né? É um zagueiro com experiência na Europa, jogou no Betis, tem um conhecimento, mas é um zagueiro pesadão. Mas está no mercado e eu acho que seria um jogador que, se não tivesse um montante tão grande, um jogador de uns 150 mil, talvez valesse a pena. Petrus, volante, que está livre no mercado desde o dia 9 de outubro, ele é um jogador que foi oferecido para alguns clubes do futebol brasileiro. Ainda não é um veterano, o Petrus tem 32 anos, fará 33 nesse ano de 2022, ele estava na equipe do Al Nassr. Porém, como está há algum tempo sem mercado, vai que ele aceite um salário ali na casa de 150, 200 mil. Um outro jogador, que esse a gente já sabe que está na lista do Botafogo, tanto é que o clube já fez uma proposta para ele, aguarda algumas definições, é o do Elkson. Elkson, que é o Aiksen, né? Está na lista do Botafogo, mas é um jogador que ainda falta o acordo salarial acontecer. A diferença do que foi oferecido pelo Botafogo e aquilo que o Elkson quer, existe uma diferença significativa. Vamos ver agora, no começo do ano, depois que o Elkson descansar agora, vai voltar ali a pensar no futebol, como ele vai se comportar a respeito desta diferença salarial que hoje é grande. Se ele quer realmente vestir a camisa do Botafogo, se ele quer, como o canal do TF trouxe há algumas semanas, se ele quer voltar para jogar no futebol do Catar, que é uma das opções que ele possui. Vamos aguardar as próximas semanas a respeito do Elkson. Se fosse há 3, 4 temporadas, eu falava, é ele o nosso jogador, tem que ser ele. Mas hoje ele é uma incógnita por causa de alguns problemas que ele teve depois de uma cirurgia, principalmente no joelho, que é o Alan. Jogador formado, Alan, jogador formado nas categorias de base do Fluminense, que jogou em diversos clubes do futebol chinês e também jogou na Europa, jogador bastante rodado, foi um dos destaques do campeonato brasileiro há alguns anos com a camisa tricolor e tem 32 anos. Ele está livre no mercado desde o dia 8 de dezembro, jogador de 32 anos. E no meu ponto de vista, entra naquilo que eu já falei de alguns outros aqui, no caso principalmente do Sidney. Se for um jogador que aceitar um valor financeiramente baixo, vale a pena, talvez não para ser titular, mas para compor um elenco, porque é um jogador que entregou já muito. Vai precisar de uma readaptação ao futebol brasileiro, mas é um jogador que eu encaro como um nome muito interessante, é o do Alan. É um jogador que eu gosto particularmente, mas agora essa incógnita da parte dele em relação ao joelho é um problema que pega muito. Tem um jogador, que esse é um jogador que estava no futebol ucraniano, jogou muito tempo na equipe do Shakhtar Donetsk. O Atlético Paranaense espera pelo Marlos, é um jogador que já atuou naquela equipe, um jogador que tem uma história dentro do Atlético Paranaense, o Marlos de 33 anos, e ele está bem encaminhado para jogar naquele time. Mas é um jogador que, se não acertar, o Botafogo poderia também ficar de olho, já que ele faz uma ponta, um jogador muito qualificado. E ele hoje é naturalizado ucraniano, né? O Marlos é um jogador que até mesmo atuou pela seleção ucraniana, fez 16 jogos e 1 gol. Dois jogadores que eu coloquei aqui para a gente encerrar a lista. Os irmãos Romero. São jogadores interessantes, são jogadores com potencial, mas são muito caros. Os irmãos Romero recentemente pediram salários, acho que o Corinthians chegou a conversar com eles, de 600 e 700 mil reais. Eles estão livres no mercado desde o meio do ano. Desde o meio do ano, eles não atuam por nenhuma equipe. 250, 200 mil para cada um, 400 mil, 500 mil pelos dois, até que dá para conversar. Galera, esta é minha lista, cada um com a sua opinião, claro, não sei se vocês vão concordar com os jogadores que eu coloquei aqui, mas são atletas que eu acho interessantes. Claro, cada um com um montante financeiro, cada um com uma situação financeira, mas são atletas que eu vejo que poderiam ser úteis em um plantel formado pelo Botafogo. Não todos, né? Porque se todos chegarem, o time fica muito envelhecido. Mas desse aqui, se 2, 3, por exemplo, um ataque com Elkson e Alan, os dois vindo, disputando uma posição de centroavante, vale a pena. Você trazendo Petrus como um volante, um jogador que vale a pena. Se não fossem esses problemas do Fernando, valeria a pena. Então comentem aqui o que vocês acharam desses nomes pra gente debater aqui no canal. Galera, por volta de 1h da tarde estarei de volta com mais um Almoço com o TF, com conteúdos exclusivos aqui no canal. Um beijo, tchau, tchau e fui. Tamo junto, fogo nele, valeu!